todas e a todos. Para mim é um grande prazer, um grande honra estar aqui com vocês e também uma bela oportunidade para a gente discutir um pouco a respeito da classificação francesa dos transtornos mentais da criança e do adolescente. Como a gente tem pouco tempo, vou tentar ser bem breve, porque para a gente poder trocar uma ideia. Então, eu gostaria apenas de tratar de alguns pontos bem específicos. Eu, há algum tempo atrás, recebi através do Palmir um convite muito honroso, muito interessante, de escrever o prefácio da tradução brasileira dessa classificação, o que eu achei que seria muito oportuno, muito importante, por vários motivos, que eu vou tentar resumir brevemente para vocês aqui. Eu diria o seguinte: entre os vários interesses que tem essa classificação francesa, eu diria que um dos mais importantes é que ela introduz uma outra racionalidade, e talvez uma outra perspectiva lógica e também ética de organizar o problema da nosografia no campo dos transtornos mentais da criança e do adolescente, que eu vou tentar apresentar nas grandes linhas, na esperança que o debate permita a gente avançar um pouco isso. Qual é o mainstream contemporâneo em relação à nosografia psiquiátrica? A gente tem uma nosografia que organiza uma prática clínica, isso foi apontado por um e por outro, os colegas que precederam. A gente tem uma prática clínica na psiquiatria em geral, na psiquiatria com crianças em particular, que é uma psiquiatria centrada no diagnóstico. O que quer dizer isso? Que o elemento racional fundante da prática clínica é, em primeiro lugar, o estabelecimento de saber que caso particular de uma categoria geral, submetida a critério de ciência, eu tenho diante de mim, e uma vez que consigo identificar a generalidade desse caso, daí decorre, então, uma espécie de um algoritmo de ações que, idealmente, são veiculados por práticas baseadas em evidências. Então, por isso que eu digo que o diagnóstico faz parte de uma lógica clínica. Em última instância, um pouco o que a Inês colocou no final da apresentação dela, de uma concepção maquínica da prática clínica. Porque uma vez que você tem o estabelecimento de que geral é aquele particular, uma série limitada, mas necessária, determinística, de ações validadas por pesquisas experimentais, levam à evidência de que tais procedimentos têm tais possibilidades de fornecer tais tipos de transformação. Então, isso seria uma espécie de um grande resumo do que é a prática clínica psiquiátrica contemporânea. Que esse diagnóstico recorte doenças, ou que ele recorte pactos pragmáticos, no fundo pouco importa. Porque a ideia do transtorno mental coloca de lado o caráter natural da doença. Isso já está no DSM. No DSM organiza targets, objetivos mórbidos, objetivados, a serem modificados pela ação clínico-terapêutica. É isso que faz. Que a gente considere isso uma doença ou simplesmente uma organização prática de fatos é relativamente irrelevante. Porque numa e noutra a ideia é de uma performatividade, é de uma, digamos assim, os dois valores mais importantes nessa lógica é que os fatos clínicos possam ser tratados num nível de ciência empírico-experimental, por um lado, ou seja, de ciência tradicional, e por outro lado, eles têm que ser efetivos. Eu vou recortar os fatos clínicos da maneira que eu possa ter o máximo de efetividade na transformação do estado móvel. Eu diria que esse tipo de lógica é relativamente
recente na medicina em geral. A nossa medicina contemporânea, centrada em diagnóstico, é uma medicina que data dos últimos 400 anos. Até mais ou menos o século XVII, nós tínhamos uma medicina europeia extremamente hipocrática, ou seja, seria estranho para um médico hipocrático achar que o centro da sua preocupação é o diagnóstico da doença. Os hipocráticos eram uma influência dessa nascente filosofia da physis grega, não é? E que achavam que, e eram pitagóricos, ou seja, os que tratavam a natureza a partir do número, da harmonia, da proporção. Por isso que o elemento principal da diagnose hipocrática não era da doença, mas da desarmonia, do desequilíbrio. A teoria dos humores sendo, no fundo, uma teoria de que elementos na vida daquele sujeito estão desequilibrados. O tratamento não era tratar diretamente a doença, que é uma espécie de um efeito colateral dessa desarmonia, mas de tratar a desarmonia, que teria, então, como correção também a correção secundária da doença. Essa era a racionalidade de uma prática hipocrática. Por isso que não necessariamente o tratamento visava diretamente a doença. O sujeito saía do tratamento com uma dieta, com um regime, com a mudança de forma de vida. Essa mudança teria efeitos secundários da doença. É a partir da introdução da biomedicina no século XVII que nós vamos ter o foco em tratar uma doença ou um mal objetivável. Na psiquiatria, na dificuldade de objetivar biologicamente esse mal, a partir dos anos 60, mas principalmente a partir dos anos 80, com o DSM-3, o mal é identificado na categoria de transtorno mental, que vai analisar toda a lógica do tratamento. O central é recortar um fato clínico, explicitável no nível empírico, experimental, e que a gente possa ter alvos terapêuticos que decorram de experimentação natural. Isso funciona até agora, é um mainstream contemporâneo. É um mainstream que está em pânico hoje. Não vai dar tempo para discutir o que eu lastimo, né? Mas com todas as técnicas, tanto genéticas, quanto de inteligência artificial na medicina, quanto da nossa possibilidade de interferir nesse plano biológico segundo a nossa vontade, tanto a categoria de doença como a de um mal explicitável começa a decair. Porque até então a gente, na vantagem de você ter uma medicina baseada no diagnóstico, você tinha do ponto de vista moral, o mal estava explicitado, o mal era a doença. Mas hoje em dia nós temos, por exemplo, assim, o sujeito chega no consultório: doutor, meu filho tem um comportamento de menina, né? Eu acho que ele é um transexual e gostaria que a gente fizesse algo com o corpo dele que não tem nada a ver com a seleção natural, não tem nada a ver com a natureza fisiológica, pelo contrário, é uma transformação, né, no corpo dessa criança. E uma transformação que leve em conta a physis, tem que levar em conta os hormônios, tem que levar em conta que tem uma próstata, o uso de hormônios pode dar câncer e tudo mais. Eu não quero que ele morra disso, eu só quero que o corpo dele fique mais apropriado à posição dele de sujeito. Ou então a mamãe que chega lá com o seu filho adolescente diz assim: olha, meu filho é totalmente normal do ponto de vista fisiológico aqui, está com 16 anos, ele está preparando o vestibular, mas o problema dele, que apesar de ser totalmente normal, ele é o único da turma dele que prepara o vestibular sem tomar Ritalina, para estudar melhor. Então eu preciso que o senhor dê um tratamento para ele poder ficar no nível da concorrência. Não tem nada a ver com a seleção natural, não tem nada a ver com o tratamento de um mal objetivável na natureza. É um mal para ele enquanto sujeito, é um mal como ser político. E eu solicito para a medicina que use os meios técnicos mais sofisticados para intervir nesse nível. Então vocês vejam, cada vez mais, eu poderia multiplicar os exemplos, não dá tempo. A medicina e não apenas a psiquiatria, solicitada
a intervir em categorias que não têm a ver com a objetivação do mal na natureza, mas com uma interrogação da posição do sujeito no mundo e da capacidade técnica do médico de intervir nessa posição do sujeito. Enquanto o DSM, enquanto a CID se organizam ainda nessa posição da objetivação no plano empírico experimental do mal, a classificação que nós estamos discutindo aqui, ela tem uma outra lógica. Valeria a pena que vocês lessem em detalhes. Ela tem dois eixos principais. E o diagnóstico se dá em torno desses dois eixos, que variam muito em relação aos eixos da CID e do DSM. Eu gostaria de ler rapidamente o título desses eixos, apenas para despertar em vocês um pouco a curiosidade para mim. O primeiro eixo é o eixo geral, que são as categorias clínicas de base. Então, a primeira parte do diagnóstico é você identificar a categoria clínica de base. Ora, a categoria clínica de base não tem nada a ver com qual é a doença que o sujeito sofre, mas qual é a posição subjetiva desse sujeito. Aonde que ele se inscreve, digamos, na sua posição de ser no mundo. Ele tem uma organização do tipo psicótico, ele tem uma organização do tipo neurótico, ele tem uma organização do tipo estado de limite ou border, ele tem variações da normalidade. Todas essas, a gente pode discutir todas com qualquer conceito teórico, que são sujeitos a chuvas e trovoadas, mas a primeira questão é qual é a estruturação dele no mundo. Então é apenas aí que entra o segundo eixo. Então, como é que ele funciona no mundo? É apenas aqui que entra o segundo eixo. O segundo eixo é o eixo mais das categorias objetiváveis que incidem nisso. Por exemplo, é meio surpreendente que não tenha no primeiro eixo categoria de déficit intelectual. Porque mesmo isso é secundário na lógica dessa classificação em relação à estruturação do sujeito. Vou dar um exemplo bem direto, que talvez eu seja obrigado a parar para não me estender mais, deixando inúmeras questões suspensas, mas um exemplo que uma outra vez eu já dei aqui. Vocês imaginem um tipo de situação clínica cujo componente biológico é indiscutível. Por exemplo, síndrome de Down. Ninguém discute de que a síndrome de Down, enquanto condição clínica que chega a um pediatra ou a um psiquiatra, tem um fator biológico que ele é incontornável para a descrição dessa situação patológica. Ora, se a gente pegar a clínica pediátrica e psiquiátrica dos últimos 40 anos, eu diria que talvez nenhuma condição psiquiátrica infantil teve melhor evolução nos últimos 40 anos que a síndrome de Down. Quem pensa que era uma criança com síndrome de Down 40 anos atrás, ela estava condenada a morrer antes dos 18 anos, num estado de embrutecimento intelectual, abandonada numa instituição que era de exclusão, e que o pediatra ou o médico, o psiquiatra já dizia para a mamãe: olha, mamãe, teu filho tem uma alteração cromossômica incurável, que vai fazer dele um retardado mental, que não vai aprender nada, ele vai morrer mais cedo, a família precisa se preparar. O que acontecia é que essa previsão se materializava. De fato, ele é tratado como um doente incurável, para o qual não existia esforço que poderia ser útil, valesse a pena investir nele. E o que acontecia é que, de fato, ele era desinvestido, colocado em instituição, abandonado e morria aos 16, 18 anos de idade. Hoje, você sabe, síndrome de Down no Brasil tem uma expectativa de vida superior a 50, 60 anos. Vocês veem a participação maciça desses sujeitos na sociedade. Quando o elemento principal que modificou não teve tratamento para ele. A trissomia do 21 está tão presente na clínica de hoje como estava há 40 anos atrás. Não houve nenhum tratamento para a trissomia.
trissomia do 21. Mas esse efeito terapêutico central, decisivo, que mudou a história da situação clínica, biologicamente incontestável, foi que a gente fez um tratamento na nossa mentalidade. Na hora que a gente fez um tratamento na cabeça dos médicos, dos pediatras, dos psiquiatras, das famílias, das escolas e da sociedade, começou-se a fazer aquilo que constitui um sujeito, ou seja, supor um sujeito. Se a gente não supõe um sujeito não se constitui. Se uma mãe tem uma atitude totalmente racional com o seu filho, ele jamais terá um sujeito. Esse meu bebê, não adianta eu conversar com ele, porque ele não entende. Então eu não vou falar com ele. Eu vou perder meu tempo falando com um analfabeto, que não entende nada. Ele justamente se constitui como sujeito nessa aposta totalmente a priori de que ele tem um sujeito possível. Ou seja, é uma postura que é ética, mas com efeitos, eu diria assim, clínicos. E no caso da síndrome de Down, incontestável. Ora, o que esse tipo de classificação coloca é que o transtorno mental diagnóstico não é um instrumento objetivável do mundo, que ele em si é o norte da clínica. A primeira interrogação é qual é a posição de sujeito que a gente encontra diante de nós. E no interior dessa posição de sujeito, como é que ela vai se inscrever? Todos os outros diagnósticos. E modifica então ele faz uma espécie de frame que lembra a clínicos, a psiquiatras, a pediatras, a educadores, a família, que a gente não trata um diagnóstico, que a gente não trata uma alteração fisiológica. A gente continua fazendo uma aposta no sujeito e que o diagnóstico é um instrumento que possa nos orientar a certas questões práticas. O diagnóstico tem do meu ponto de vista, a gente tem um erro de diagnóstico, ele é muito próximo da relação sexual. De um e de outro, a gente espera mais do que eles podem dar. O diagnóstico ele não é para resolver todas as questões da clínica médica com o diagnóstico. O diagnóstico ele deve resolver certas questões específicas que permitam fazer a clínica e de conceber uma terapia que é muito mais extenso do que simplesmente modificar uma doença. Eu acho que essa classificação nos permite, ainda que a gente possa levantar vários pontos discutíveis nessa classificação, a questão de o que é conceber o problema diagnóstico, não a partir da ideia de que o diagnóstico é o alfa e o ômega da clínica, mas qual é o lugar específico do diagnóstico numa clínica, numa terapia que são mais amplos, e qual é a posição do sujeito necessária que a gente tem a priori para que essa concepção de terapia pode ser mais vasta do que simplesmente uma modificação no estado biológico. Bom, isso é.